Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre ativações que a gente pode fazer visando aí vendas no período de pré-venda. Mas eu andei olhando alguns Instagram e eu vou ter que dar um passinho para trás e falar um pouquinho ainda sobre o pré-lançamento, que é essa etapa que a gente está ainda, a gente pode considerar que ainda está em pré-lançamento, e tem algumas questões que podem ajudar vocês na construção de autoridade. Então, eu vou compartilhar um material partindo dessa parte da criação de autoridade que é importante. Deixa eu compartilhar aqui. A grande questão é tela inteira ou janela? Qual é a melhor parte de compartilhar aqui agora? Deixa eu ver. Ó, aproveita que entrou mais gente. Thalita, seja bem-vinda também. Acho que eu vou colocar pelo PDF, que vai ficar mais fácil aqui de eu passar para vocês. Infelizmente, a hora que eu compartilho aqui, eu não consigo ver vocês, a janela. Mas vamos tocando aqui. Então, quem sou eu, né? Além de prima da Rose, que alguns já estavam aqui no início, ela comentou. Sou Vanessa Ceni, filha amada de Deus, mãe da Jenny e do Felipe, que são dois adultos já de 24 e 22 anos, e da pequena Yasmin, que estava aqui agora há pouquinho, alguns de vocês puderam vê-la, tem 1 ano e 3 meses. Casada com o Fred, sou especialista na parte de tecnologia, liderança, marketing, inteligência emocional e artificial. Sou colaboradora da Escrita Nobre, responsável aqui para trazer estratégia de posicionamento digital e vendas para vocês. As etapas do livro que a gente tem, e vai falar um pouquinho sobre elas aqui hoje. O pré-lançamento, que eu considero ser a etapa que vocês estão, pelo que eu entendi, o lançamento de vocês está previsto para dezembro, certo? A pré-venda, o lançamento está escrito errado aqui, gente, depois eu arrumo, e a partir do pós-lançamento. O que é importante quando a gente está falando da venda de um livro, e também é uma das coisas que a gente sempre pensa quando vai escrever um, né? Esse livro vai me ajudar a ter mais autoridade. E aqui eu trago uma perspectiva da autoridade, classificando ela em 2 pontos, que é o que eu falo sobre mim e o que os outros falam sobre mim. E o que os outros falam sobre mim tem um peso muito maior na minha autoridade do que aquilo que eu mesmo falo. Por exemplo, eu posso trazer aqui para vocês uma informação de que eu fiz uma faculdade, né? Eu sou formada, tenho um MBA na PUC e tenho uma pós-graduação na Federal aqui de Curitiba. E essa parte de as minhas faculdades, né? Ela me traz uma certa autoridade, mas sou eu falando de mim mesmo, diferente de eu dizer ou outra pessoa dizer que eu participei de um projeto de tecnologia e que a minha atuação foi fundamental, que trouxe resultados positivos. Então, quando eu tenho outros falando de mim e validando aquela mesma certificação, de alguma forma, isso é muito mais positivo na visão de autoridade do que eu mesmo falando, rasgando seda sobre um currículo extenso sobre mim. Quando a gente, essa é uma técnica de palestrante, a Rose bem sabe disso, quando eu vou falar para um público, que é um público não tão, vamos dizer assim, qualificado na questão de conhecimento, soa até muito arrogante eu trazer um currículo muito extenso. Isso não traz proximidade nem conexão. Agora, quando eu estou falando para um público, por exemplo, da educação, para médicos, para advogados, há uma necessidade de eu mostrar uma chancela naquele conhecimento que eu tenho. Então, a gente sempre tem que avaliar de uma perspectiva essa questão de quando nós mesmos vamos falar de nós, essa questão de para quem eu estou falando, para que não soe tanto quanto arrogante, mas que traga também algo positivo desse relacionamento. Nós vamos falar de 3 pilares aqui e algumas ferramentas que nós vamos trazer para vocês, mas que eu vou dizer para vocês assim, até para não tomar muito tempo de vocês aqui.
É um exercício que cada um pode fazer à parte, ou vocês se reunirem, né, como tem um objetivo principal do livro e leitores ideal que são em conjunto com todos, vocês se reunirem e montarem esse material. Quanto mais rico esse material ficar, mais simples vai ficar a questão da construção dos conteúdos, daquilo que eu vou postar, daquilo que eu preciso comunicar para a minha audiência. Então, nós vamos passar pelo objetivo principal do livro, pelo nosso leitor ideal e pela nossa zona de influência. E para cada pilar desse, nós vamos ter ferramentas para que a gente possa trabalhar isso e ter isso não só na cabeça, né, de uma forma tácita, mas assim disponível para todos, né, para que, por exemplo, o objetivo do livro, ele precisa ser como um mantra para vocês, que vocês repitam com clareza e para que todos estejam alinhados a isso, né? Trazendo essa repetição, isso vai facilitar decisões, construção de postagens, histórias, planejamento daquele conteúdo que a gente precisa para que gere mais autoridade também nas redes sociais. Então, a gente começa pelo objetivo principal do livro. E é muito importante que esse objetivo, que provavelmente vocês já sabem qual é ali, mas ele vai ter o objetivo próprio, e é bem importante que tenha um objetivo próprio para que gere motivação para vocês, e também um compromisso com o leitor. Aí eu trago aqui algum exemplo de benefícios próprios, mais autoridade, mais alunos, mais clientes, talvez oportunidades de fazer palestras, mais leitores, se eu já sou escritora e de repente estou numa outra construção de um livro, poder cobrar de repente mais pelo valor da minha hora. São alguns benefícios próprios que um livro traz para você. Compromisso com o leitor, e aqui é muito interessante que a gente sempre olha para este ponto como uma transformação da vida do leitor, um hábito que de repente ele vai mudar, ou uma nova habilidade, que eu acredito ser muito o caso aqui do livro, novas habilidades que ele vai desenvolver, ou uma nova visão de ver o mundo, de ver a questão, por exemplo, aqui da gestão de pessoas, né? E quando você definir esse compromisso com o leitor, é bem importante que você evoque nele uma dessas 4 emoções, que é a esperança, o medo, a urgência e a ganância, que são emoções que vão estar linkadas a alguma ação que, de repente, ele possa ter que fazer, resolver, enfim. Isso é bem importante. Então, um exercício aqui para vocês depois fazerem o objetivo do meu livro é ajudando o meu leitor a, e aí vocês vão completar uma ferramenta, vou deixar uma ferramenta para vocês. Depois eu vou compartilhar as ferramentas à parte, para eu não interromper aqui a apresentação e depois ter que voltar. Mas a gente tem um template bem organizado com esses critérios aqui, para que você pense exatamente isso. Qual é o objetivo principal do meu livro para mim, pessoal? E o capítulo, no caso, como a gente tem vários autores aqui, o meu capítulo especificamente, ele ajuda ao meu leitor a chegar aonde? Qual o destino, né? Que ele vai ter depois de ler o meu capítulo. E isso é importante porque vai conduzir uma narrativa para você trabalhar nas suas redes sociais também. Aí agora, algo muito importante é o meu leitor ideal. Eu olhei aqui, a gente tem um público de escritor, né, que já são profissionais da área de RH, e aí você precisa, né, quando a gente olha ali, a gestão de pessoas. Eu vou falar para líderes, para gerentes, pessoas que de repente querem desenvolver uma postura, um cargo novo de liderança, ou querem, né, subir de patamar nas suas carreiras, né? Então, eu preciso desenhar, mas não de uma forma tão genérica assim, mais específica, quem é o meu leitor ideal. Na parte do marketing, a gente chama isso de persona. Quem é a minha persona, né? Muitos de vocês aqui, eu vi que tem profissional de RH, profissional de nutrição, profissionais que já têm posicionamento no Instagram bem bacana, que já falam das suas áreas, que já trazem conteúdos de relevância. Então, dentro desse universo que eu estou,
quem é o meu público que vai comprar o meu livro, que está relacionado ao tema principal dessa minha visão? Então, eu sou nutricionista, mas antes de ser nutricionista, da minha profissão aqui, eu tenho uma equipe por trás que eu gerencio, tenho conhecimentos de gestão, de liderança, e agora eu vou trazer uma nova face de quem eu sou. Dentro desse universo, que já tem esse público dentro do seu Instagram, quais seriam os leitores ideal? E é bem importante traçar essa visão de quem é esse leitor. Então, essa ferramenta a gente vai ter, sim, como a questão do marketing digital, avaliação da persona, mapeamentos demográficos, mas a parte demográfica nem é assim tão importante e relevante quanto a parte do mapa da empatia, que vai falar dos comportamentos dessas pessoas, aonde elas estão, o que elas pensam, o que elas sentem. Essa parte é extremamente importante para traçar essa visão do meu leitor ideal. Por quê? O meu leitor ideal, ele precisa atravessar 4 pontes que está ali, né? Que o meu livro precisa atravessar, na verdade, dentro desse público, que é ser achado, ser comprado, ser lido e ser indicado. E toda vez que eu tenho um leitor que comprou meu livro e que indicou, eu passo a ter um vendedor do meu próprio livro ali. Alguém que está indicando o meu livro. Então, essa ponte não é tão simples assim de atravessar, né? E eu posso, por exemplo, eu não posso ser indicado sem antes ser lido. Então, são consequências de passar por cada uma dessas etapas. E a construção de conteúdo voltado para o público correto vai trazer essa possibilidade de cruzar essas pontes, né, de você ter o seu livro achado, comprado, lido e indicado, que é onde a gente quer realmente chegar para que a gente possa ter mais indicações, ou seja, um leitor ideal é aquele que acaba virando um vendedor do seu livro para você através dessas indicações. Opa, esse ali era para eu ter excluído. Tem um outro desse lá no finalzinho, mais completo. O terceiro pilar, então, é a zona de influência. Então, a gente, recapitulando aqui, a gente falou do objetivo do livro, que é bem importante a gente ter isso como um mantra bem claro, e o leitor ideal, que eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, e até porque quando a gente fala, por exemplo, de uma etapa do marketing, que a gente está falando de investimento, no tráfego pago, no impulsionamento, o desenho dessa persona, desse leitor ideal, é extremamente importante, porque aqui vai definir para onde eu vou direcionar as minhas artes, a gente chama de criativo no marketing digital, né? Aquilo que eu estou construindo para que isso chegue para as pessoas corretas. Quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas pensam, o que elas sentem. E a zona de influência é uma parte bem importante que a gente vai cruzar, na verdade, algumas informações. Então, zona de influência são todos os locais, físicos e digitais, que você é ouvido, e é onde você vai construir a sua audiência. E a construção da audiência, ela só acontece a partir de autenticidade. Quando a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de ser verdadeiro, legítimo, genuíno, algo que é verdadeiro, que não há dúvida sobre isso, né? E o fato da gente ser autêntico vai abrir caminho para confiança, credibilidade e autoridade. E através dessa porta aberta, a gente tem a segunda porta, que é a lealdade, indicações e vendas. Então, ela acaba vindo como consequência dessas ações, que são ações de formiguinha, tá? A gente vai construindo autoridade, não se constrói de um dia para a noite, não se constrói somente através da escrita de um livro. Aliás, você nem precisa de um livro para que você comece a gerar audiência ou comece a gerar essa percepção de autoridade na construção do tema. Você precisa, sim, ter constância de trazer informações para um público, você precisa de técnicas, estratégias, linhas editoriais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pontos. Sobre a zona de influência, a gente também vai ter uma ferramenta que eu vou apresentar todas elas ali para vocês no final, tá? Aqui também a gente vai ter uma ferramenta para definir essa matriz de comunicação. Então, a partir do momento que eu olhar para essa zona de influência, ali vai ter os canais digitais que, de repente, eu posso estar presente.
como o Instagram, o YouTube, talvez um podcast, talvez lá dentro do meu LinkedIn. Então, vão ser as redes sociais que eu vou estar presente, mas também podem ser lugares físicos também. E a partir dali, eu vou definir quais são os que eu vou cuidar ativamente e conscientemente, para que eu possa elaborar uma estratégia de conteúdo, uma linha de editorial principal. Eu vi que alguns de vocês, até por conta do tema que já aborda dentro das redes sociais, já tem uma certa linha editorial de produção de conteúdo, linhas editoriais paralelas, um cronograma de postagem, um objetivo principal com tudo isso. É importante você medir resultado, né? Que é até uma frase do Peter Luck que diz: o que eu não posso saber como está indo, algo que eu não posso medir, né? Mais ou menos nessa linha. Então, assim, lá dentro de cada rede social existem métricas para eu saber se o meu post foi legal, se o meu conteúdo as pessoas gostaram, se elas curtiram, que é o que a gente chama de engajamento. Engajamento é mais importante do que uma quantidade enorme de seguidores. Existem perfis que têm muitos seguidores, porque compraram seguidores, porque participaram de sorteios, mas esses perfis podem não ter o engajamento que de fato vai trazer venda, visibilidade, interação, respostas, comentários, curtidas no perfil. Porque o público que veio, de repente, com um sorteio, dependendo da forma com que ele foi criado, não é o público adequado consumidor daquela informação, que interage ativamente com aquele tipo de conteúdo. Então, fica ali bastante seguidores, mas não tem esse engajamento. Uma outra coisa que às vezes a gente pensa é a construção de audiência, então eu começar a seguir todo mundo e esperar que essas pessoas me sigam. Não. A gente tem hoje, né, dentro do Instagram, como é que eu consigo, de uma forma orgânica, atrair outras pessoas, né, novos públicos para mim. Hoje é através do Reels, porque ele entrega bastante conteúdo, ele entrega bastante para mais pessoas. Então, se for um conteúdo de relevância, que a pessoa se conecta, ela vai, através desse Reels, chegar até você e, de repente, te seguir, porque ela precisa também chegar no seu perfil e ela precisa encontrar uma vitrine organizada para ela entender do que você fala, que não é só um post aleatório, que você tem um conteúdo, que você tem uma linha editorial, e também através das hashtags, são formas de você ser encontrado e, de repente, aumentar organicamente o seu público dentro do Instagram, os seus seguidores. Mas seguidores por seguidores, números por números, são o que eu chamo de métricas de vaidade. Então, às vezes a pessoa quer muitos seguidores para chegar aos 10 mil seguidores ali e está disposto a fazer isso de qualquer forma, sem ter uma estratégia por trás e sem ter um conteúdo alinhado com aquilo que de fato posta. O que vai acontecer? Vai vir um monte de gente, mas quando você resolver se posicionar dentro de uma linha editorial, dentro de vendas de produtos e serviços, podem acontecer duas coisas. Essas pessoas deixarem de seguir, ou então essas pessoas não terem essa interação, esse engajamento com as suas postagens e também não comprar nada de você. Então, eu sempre digo o quão relevante de repente, ter uma métrica de vaidade só de aumentar o número. Isso precisa ser pensado. Aliás, trazer a pessoa errada é até mais prejudicial para você do que você possa imaginar. Quando a gente entra na esfera de tráfego pago, eu acabo tendo custos talvez maiores, porque eu vou criar, vou usar alguns termos técnicos aqui, eu crio um público lookalike, um público semelhante àqueles que me seguem. Só que dentro dos meus seguidores, eu não tenho pessoas, todas elas não são qualificadas. E aí isso vai ter um custo de aquisição de novos leads, né? Que é um outro termo técnico, são novos e-mails, novos seguidores ali, mas um custo mais caro. Então, essa estratégia, na verdade, ela não é positiva para quem pretende investir depois no seu perfil e criar essa parte de tráfego pago, tá? A gente então vai ter uma ferramenta também para falar dessa matriz de comunicação, e talvez vocês tenham dúvidas aí sobre a questão de linha editorial, linhas paralelas, cronograma.
Isso é uma parte que uma empresa de marketing pode ajudar, mas não necessariamente você vai precisar, através de uma agência de marketing, produzir isso. Você consegue facilmente, sim, dá um pouco de trabalho, como tudo, né? Nada, não é assim tão simples assim como escrever um livro também. Dá um trabalho você parar e organizar essas coisas, mas você consegue sim fazer. Ou então, pode sim terceirizar para uma agência de marketing produzir isso para você. E aí sim, a gente falando aqui da pré-venda, que assim, a gente pode começar agora, para pessoas mais próximas, como vocês estão fazendo, já colocando ali as informações, a gente pode. Mas um período muito longo de pré-venda, ele pode não ser tão bem visto assim para a sua audiência. Tudo vai depender da forma com que você está construindo esse seu posicionamento, com que você está trazendo essas informações. Mas um período saudável de 15 a 45 dias. Mais do que isso, pode não soar tão bem, pode fazer de conta que parece que está atrasado, que o livro não vai sair, então tomar um pouquinho de cuidado, né, neste ponto, tá? Entre os 15 e 45 dias. Então, vocês podem fazer como uma engenharia reversa da data de lançamento, trazer essa parte de construção de um cronograma a partir dali, de qual seria esse período que antecede. Para essas pessoas que vocês já estão fazendo ativação, e assim, não tem nada de errado nisso, inclusive, o próximo slide está falando dessa ativação em algumas outras possíveis, é que vocês falem especificamente para a sua audiência ali, para as pessoas do grupo do WhatsApp, o que é essa pré-venda? Porque muitas pessoas não sabem. Às vezes ela compra o livro e ela fica esperando. Então, assim, é importante trazer essa visão do que é a pré-venda, né? Que é esse período que você está vendendo o seu livro com um desconto, com um benefício diferenciado para ele, mas que ele vai estar disponível naquela data, e assim que chegar a remessa, ele vai ser postado e a pessoa vai receber, até para acalmar o coração de cada um. Então, muitas pessoas não sabem o que é essa pré-venda, algumas pensam assim, eu estou comprando e já vou receber antes. Então, é importante esse alinhamento de expectativa para que não tenha esses desencontros de informação, tá? Aqui eu trouxe de 15 a 45 dias, porque vai depender muito do canal de comunicação que você está trazendo essa informação. Então, por exemplo, se eu decidir que eu vou fazer 45 dias, e aí a gente vai ver que não é só a gente postar uma vez, a gente vai criar um cronograma de notificações, para que nesses grupos, para essas pessoas, a gente vá gerando informações, para que elas vão se conscientizando dessa construção desse livro, desse momento, dessa importância. Então, essas ativações que são necessárias e as notificações, elas vão estar dentro desse tempo. Então, se eu escolhi, por exemplo, criar um grupo de WhatsApp para fazer ativações diárias sobre esse lançamento, 45 dias, talvez eu postando todos os dias, eu preciso entender como que essa audiência que está ali naquele grupo vai receber isso. Então, eu preciso definir esses prazos para também não ser uma pessoa chata que está ali só vendendo todos os dias. E sobre essa questão de ser uma pessoa chata, a gente vai falar também aqui que é uma parte que a gente precisa trabalhar dentro das nossas redes sociais. Então, eu não posso só fazer conteúdo, que eu vou chamar aqui de conteúdo Polishop, né? Quem aqui, eu não consigo ver vocês, deixa eu ver se eu consigo ver a carinha de vocês. Quem aqui lembra das campanhas de Polishop? Que é venda, venda, venda o tempo todo, né? Então, ele está falando do benefício do produto, ok, mas está vendendo, vendendo, vendendo. Então, uma venda muito ativa. Ninguém gosta desse tipo de vendedor muito chato. Então, nesse período que a gente está falando, que nós vamos entrar ainda na pré-venda, que a gente está no pré-lançamento, nós precisamos fazer o que a gente chama de soft marketing. O que é isso? É um vender sem vender. Eu preciso trazer
o meu público para ser parte da construção do meu livro. Ele precisa ver e participar desse nascimento desse livro. Ele precisa ver, por exemplo, que vocês estão aqui numa reunião, que vocês estão em salas de encontro, falando do livro, falando da revisão, a questão da capa, porque ele vai se sentir parte desse projeto, desse seu projeto também. Ele vai gerar uma curiosidade nele. Então, ele vai estar mais propenso, quando você falar efetivamente de pré-venda, de comprar de você. O que não pode acontecer é você pegar o seu livro e assim, passou todo esse período de lançamento, pré-lançamento, e de repente você está lá com a capa do seu livro e diz assim, pessoal, eu sou uma escritora. E o primeiro contato que a sua audiência tem com você e o seu livro é o seu livro já pronto. Porque isso não vai gerar essa conexão, que é o que a gente quer, para, através desse soft marketing, gerar essa compra. E também o que não pode acontecer é eu todo dia ter um conteúdo de compra meu livro, tá aqui o link, compra meu livro, tá aqui o link. Porque isso não vai ser bem recebido pela sua audiência. Você precisa trazer conteúdos relevantes, conteúdos que tenham relação com o seu livro. Não é para você contar o seu capítulo, nem nada, mas você construir, através da ideia do capítulo principal que vocês têm e dos capítulos dos colegas todos, uma linha editorial focada nessa parte de construção de autoridade, trazendo a sua autoridade para o tema do seu capítulo. E aí você vai intercalar durante o pré-lançamento, que é esse período que a gente está agora, você vai intercalar posts que vão falar de venda sem vender, né, com conteúdo Polishop. Então, se eu pudesse trazer uma medida para isso, seria a cada 4 posts em que eu estou gerando conexão, relacionamento com a minha audiência, trazendo consciência sobre um tema e a minha autoridade, através de um posicionamento sobre aquele tema, dentro de 4 conteúdos que eu estou trabalhando esses itens, eu vou trazer um de venda. No período da pré-venda, especificamente, que no cronograma vai estar definido, esses 15 ou 45 dias, aí a gente vai inverter. Então, eu vou ter mais posts falando sobre a venda e os benefícios da pessoa comprar antes, do que o conteúdo de gerar conexão e engajamento. Mas esse equilíbrio é extremamente importante. Acho que se eu pudesse dar me dá uma medida do que eu posso fazer. Você pode escolher, nesse período de pré-venda, por exemplo, 2 dias da semana específicos, que são os dias em que você vai efetivamente falar. Clique no link para comprar o livro, mas não diretamente. Antes você vai trazer uma história, trazer um storytelling, uma narrativa, que vai gerar uma curiosidade nessa sua audiência e uma intenção de compra, e aí sim o link dessa compra. Se você já tiver depoimentos para você colocar, e aí depoimentos, como assim depoimentos no livro não está nem escrito, as pessoas nem leram? Depoimentos sobre você, depoimentos sobre quem é você, sobre a sua, de repente, autoridade no tema de falar sobre aquilo, pessoas falando conteúdos, informações sobre você, endossando quem é você. Isso também na construção dos storytelling ali, que você pode trazer tanto em stories no seu Instagram, como também em carrossel, nos posts da sua rede social, fica muito legal. Deixa eu passar aqui mais um. As ativações. Então, vocês já estão trabalhando uma ativação simples, que é a construção de lista, ela está ali embaixo, e a gente já fala dela, mas existem outras que a gente podem fazer e que podem dar bastante resultado também nesse período de pré-venda. Algumas delas, eu confesso para vocês que é preciso dar uma sondada na questão, principalmente quem tiver mais de 10 mil seguidores, dar uma sondada nas questões de regras que
estão presentes nas redes sociais que você for fazer isso, tá? Que é questão de sorteio, dependendo do prêmio que você for dar, se for prêmio de alto valor, por exemplo, precisa estar regulamentado pela Caixa Econômica, e alguns concursos culturais também, dependendo do que você vai fazer. Agora, se você não tem tantos seguidores assim, e se o seu prêmio não vai caracterizar algo nesse sentido, maior, ou um prêmio de valor muito alto, você consegue fazer normalmente pelas suas redes sociais, assim como tem várias pessoas que fazem hoje isso. Os sorteios que você pode construir é que nesse sorteio você pode trazer os critérios, né, que é bem importante. Então, você ter o critério para os sorteios, que é, de repente, curtir um post, marcar algum colega, seguir as redes sociais dessa pessoa, para você estar participando desses sorteios. Aí aqui vocês podem montar um kit de sorteio que pode também ser do livro, pode ter uma caneca junto, pode ter outros elementos que de repente vocês podem compor essa questão do sorteio, ou de repente a participação dessa pessoa no evento de lançamento, se ele for ser um evento pago, por exemplo, ela pode estar ganhando esse passe. O concurso cultural aqui entra, não sei se para o livro de vocês faz sentido, talvez não, mas aqui entraria, por exemplo, se tivesse um desenho ou uma foto com o livro em algum lugar, pode ser até para um pós-lançamento, de repente. A ideia de concurso cultural poderia ser um concurso sobre histórias que alguém passou na vida pessoal de liderança envolvendo a liderança, relacionados ao feedback, por exemplo, é alguma coisa nesse sentido que vocês poderiam trabalhar e, de repente, fazer um concurso e oferecer algo. O grupo de lançamento, aqui, esse específico tem uma característica diferente. O objetivo desse principal aqui, grupo de lançamento, é você colocar pessoas da sua confiança, pessoas em que você vai falar com cada um deles antecipadamente, vai ligar de repente, vai explicar que você está escrevendo um livro e que você está criando um grupo e que nesse grupo você vai trazer algumas atividades e que essas pessoas precisam cumprir essas atividades, porque essas atividades vão ajudar você nesse momento do lançamento. Então, ali seria você colocar um grupo de pessoas em que você vai colocar, por exemplo, um post lá no seu Instagram e que você vai pedir para essa pessoa ir lá e comentar esse post e ela vai fazer essa atividade. Pessoas que podem curtir, engajar de alguma forma e que realmente elas vão estar propensas ali, estão junto com vocês para te ajudar, para te impulsionar esses conteúdos que você está gerando para aparecer para mais pessoas. Por quê? Dentro do Instagram, o que é muito importante é o tempo que a pessoa passa no conteúdo que você colocou, o clique e também a resposta. Então, um conteúdo que eu postei ali, um Reels ou um post estático, por exemplo, se ele é um carrossel, a pessoa vai passar mais tempo, e isso é visto pelos algoritmos de uma forma diferente. Então, quando eu tenho um conteúdo que a pessoa passou mais tempo, ela clicou, ela deixou uma curtida ou uma resposta, um comentário, isso faz com que este conteúdo se classifique como relevante e ele, pelo algoritmo, é entregue para mais pessoas. Então, esse grupo de lançamento pode te ajudar a justamente melhorar essas métricas dentro das suas postagens e fazer com que você chegue a mais pessoas. As pessoas também dentro desse grupo podem ser pessoas que podem fazer algum endosso sobre você. Lembra que eu falei sobre autoridade e aquilo que as pessoas falam sobre nós tem maior relevância? Então, pessoas que de repente eu possa pedir para que ela endosse, não nesse caso ainda o livro, mas a minha pessoa, a minha postura profissional, quem eu sou e o porquê que de repente eu sou alguém que pode estar falando sobre esse tema. Tá? Aí eu trouxe aqui o site do autor, ou site do livro, ou blog. Essa parte do site do autor, ele não é obrigatório, porém,
você ter um site do autor, principalmente para vocês que estão em coautoria, e também um blog com o domínio do próprio livro, é algo que vai fazer com que o seu livro fique vivo, permaneça mais tempo, né? E também alcance mais pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, no meu Instagram, uma página de links ali, e dentro deste link eu tenho ali o site do livro, o link onde a pessoa pode abrir, entender sobre o que é o livro, qual o objetivo, qual o benefício, quem são os autores que escreveram esse livro, isso, se uma pessoa chega do zero no teu Instagram, ela já vai se ambientar e ela vai ter alguma informação ali para ela consultar. Uma outra coisa em que o site é importante é para o momento em que você quer fazer o tráfego pago de venda do seu livro. Então, eu vou fazer divulgação do meu livro e vou fazer a parte de tráfego pago ou um impulsionamento no meu Instagram. Se eu tenho um site, a pessoa não vai ver só aquela arte estática, ela vai abrir o site, ela vai entender um pouco mais sobre o que é esse livro, quem são esses autores e qual o objetivo, e aí sim ali ela vai ter um link de compra. Então, pessoas mais analíticas, pessoas mais visuais, precisam de conteúdos nesses modelos, nesses moldes, para tomadas de decisão. O blog faz com que o livro fique vivo por mais tempo. Então, num primeiro momento, eu falei, por exemplo, sobre técnicas de liderança. Vamos dar um exemplo aqui de feedback, por exemplo. Até me perdoe, gente, não li o capítulo de vocês, eu vou dizer alguma coisa que pode mudar ele agora mesmo. Então, você que escreveu, por exemplo, sobre feedback, você falou do feedback sanduíche, que não é algo mais utilizado de forma alguma, isso aí já foi substituído por outras técnicas, como o SCI, por exemplo. Então, se você trouxe uma técnica de feedback que era muito, muito importante naquele momento, mas que ela entrou em defasagem, o blog faz com que você possa atualizar esse conteúdo, né? E o teu livro pode ter indicação para o seu blog, os próprios autores dos livros podem ser autores de artigos dentro do blog. Se tiver o interesse, é claro que isso tudo tem um custo, né? Eu tenho uma empresa que faz tanto sites quanto blogs. Se alguém tiver mais interesse, se os autores tiverem mais interesses nesse sentido, a gente pode conversar fora isso, mas são ideias de manter o conteúdo ativo. E dentro de cada artigo, você pode sim fazer ali a oferta de produtos e serviços, de palestras do próprio livro e outras gamas de produtos e serviços que você de repente tem. Contratação de influencer, você pode optar por esse tipo de divulgação também, mas a influência para que você vai precisar conhecer essas pessoas, seguir ela, entender princípios e valores se estão alinhados, né? Dá um pouquinho mais de trabalho aqui. E aí, quando você tiver o livro também, você vai ter que mandar para ler, para ela fazer uma resenha, ou para ela fazer uma postagem desse seu livro para você, e talvez a gente não tenha aqui uma medida, precisa falar com cada um dos influencers, pedir media kit, para entender se essa audiência dele é uma audiência engajada, uma audiência que, de repente, vai gerar uma certa relevância para você ou não, até porque tem um investimento também. Brindes. Essa parte eu acho que é algo bem bacana para trabalhar na pré-venda. Por exemplo, você pode construir não só um desconto no livro, né, nessa pré-venda, mas pensar em alguns brindes. Aquelas bagzinhas para livro, por exemplo, customizada com a capa do livro, ou uma caneca junto. Aí vai depender do valor que você está fazendo. Mas você pode ter pacotes que, inclusive, possa ser um pouco mais caro do que o valor unitário só do livro, mas que está agregando valor porque tem outros benefícios. Outra coisa que vocês já podem fazer, se estão pensando em criar conteúdo de palestra, palestrar sobre o seu livro, de repente montar uma aula magna, um conteúdo gravado, para que essas pessoas que comprarem o seu livro antecipadamente, elas tenham
direito de receber essa informação, a aplicação prática de uma ferramenta que, de repente, vocês colocaram ali dentro do capítulo, escrita detalhada, mas vocês fazendo um exemplo prático no passo a passo, e a pessoa pode receber isso como um brinde, porque está na pré-venda e ela comprou, e são coisas que vocês podem explorar e que são ideias bem bacanas, tá? Patrocínio, e aí o patrocínio, acredito que não seja o modelo de vocês, um patrocínio antes para sair na capa do livro, nem nada, mas talvez patrocínio para o evento de lançamento do livro. Isso aqui é algo bem interessante de vocês trabalharem nessa divulgação e captação desses patrocínios. Participação em eventos. Então, aqui é uma coisa mais da questão da construção de autoridade também, tá? A participação em eventos, a participação de podcast, mas é você participar e você mostrar que você está lá naquele evento, que você, de repente, participou desse podcast e o que você falou, que você aproveitou para contar alguma coisa sobre o livro que você está lançando. Então, são participações ativas relacionadas à construção do livro e que pode, sim, ser ativações importantes. E-mail eu coloquei aqui para aquelas pessoas que já têm uma lista de mailing, né? E aquelas pessoas que não têm, eu coloquei ali a questão da isca digital, que também pode ser voltado a isso que a gente falou, de uma aula, uma parte de um artigo específico, um e-book específico que seja complementar à ideia principal que você escreveu, e que aí é onde você pode estar fazendo a captação desses leads, né, desses e-mails, e fazendo notificações. Que seriam essas notificações? Da mesma forma que a gente falou ali da pré-venda, eu ter notificações ativas para informar essas pessoas, eu começar a disparar e-mail falando uma newsletter, de repente, comentando sobre esse tema específico de liderança, sobre a construção desse livro, e trazer um nível de consciência até o ponto de poder falar dessa pré-venda também para essa audiência. E a lista que vocês já estão praticando agora é uma lista que ela não precisa ser só do WhatsApp, não precisa ser só dos seus contatos pessoais. É importante que vocês tenham uma visão de abrir essa lista de contatos, por exemplo, do WhatsApp. Eu vou abrir aqui a lista do meu WhatsApp e vou passar contato por contato e vou montar uma planilha no Excel, onde eu vou colocar se aquela pessoa é um contato público geral, se é um possível avaliador de endosso, que eu vou colocar lá naquele grupo de lançamento e vou pedir algo específico para ele, ou se é uma pessoa com uma certa influência ali, porque dependendo da pessoa com uma certa influência, às vezes eu até mando meu livro, porque isso talvez seja algo importante e gere algum resultado. Então, vou categorizar esses contatos dentro de uma planilha de Excel e vou definir quais são a comunicação que eu vou fazer desse período da pré-venda até o meu lançamento. Então, dia a dia eu preciso ter as minhas ativações de notificações já definidas, planejadas. Se eu vou trabalhar com a minha lista de e-mail, quantos e-mails eu vou mandar nesse período de 15 a 45 dias de pré-vendas? Quais os temas eu vou falar para que seja um gancho para falar do meu livro? E assim também dentro dos grupos do WhatsApp ou dos contatos 1 a 1 ali, para as pessoas com quem eu estou escolhendo, tá? Então, essa lista de contato, até coloquei ali um comentário embaixo, é fazer isso para todos os canais. Então, lá no Instagram, você também vai ver os seus seguidores, as pessoas que seguem você, e vai montar essa lista. Vai, de repente, fazer um contato ativo com essa pessoa, falar sobre o seu lançamento e trazer algumas informações. Algumas pessoas podem não responder, gente. É bem importante que a gente esteja alinhado com relação a isso, né? Tem aquelas pessoas que vão te responder, tem aquelas pessoas que podem simplesmente te ignorar. Mas, vida que segue, porque pode ser com um contato que a gente não está mantendo um certo relacionamento e a gente está aqui, de repente, só pedindo algo. Então, a gente sempre fala que na questão do network, é bem importante que a gente alimente as nossas redes sociais, para que no momento, né, as redes sociais que estou falando aqui de network, tá? Alimente os nossos contatos para que no momento em que eu vou
pedir algo, essa pessoa seja mais apta a fazer algo para mim, é como uma conta corrente, em que eu não só retiro o saco, né, mas que eu também deposito, né? Então, isso é bem importante nessa construção do network. Antes de eu abrir as ferramentas, acho que eu tenho aqui só mais um slide, que é, então, o que fazer agora? O que eu posso fazer agora? Se eu visitei alguns perfis, tá? Alguns eu vi post do livro em breve, vi um videozinho bem bacana que vocês fizeram do encontro presencial de vocês. Alguns eu não vi nada, porque o perfil está fechado. O perfil está fechado. Não tem como esse perfil fechado trabalhar com uma audiência, uma construção de audiência. Ela vai trabalhar com o público que já está ali. Então, eu preciso até entender isso, se é esse posicionamento que eu quero realmente. Acho que 2 contas estavam fechadas das que eu consegui encontrar o arroba de vocês aí a partir desse link, desse post que vocês estão marcados, tá? Então, eu trouxe aqui algumas outras ideias para fazer ainda no pré-lançamento. Sugestões, tá? Uma foto assinando o contrato, sei que o contrato de vocês é digital, então, de repente, vocês montam um cenário fictício, montando ou assinando algo, para quem ainda não fez essa divulgação de que vai escrever um livro, já começar a partir disso, né? Divulgar que você vai escrever um livro, que você está assinando um contrato com a editora, né? E uma foto simbólica mostrando isso. Quando você terminou, e alguns aqui eu sei que já terminou e que já fizeram, inclusive, algumas pré-divulgações, é fazer uma folha de sulfite, de repente escrita à mão mesmo, uma folhinha básica de escrito, eu terminei de escrever meu livro, né? Então, isso não pode ser uma surpresa para a sua audiência, gente. É como disse o soft marketing, vender sem vender, é quando você fez a sua audiência participar da gestação desse seu filho, né? Junto com você. Ela participou desse momento com você, ela está presenciando você participando das reuniões, das revisões, as criações da capa, e você está postando e alimentando a sua rede social com essas informações nos stories e criando também posts que trazem essa relevância de informar a sua audiência sobre essa escrita, tá? Foto dos livros que te inspiraram. Então, provavelmente, você tem uma bibliografia que você se inspirou. Então, seria legal você pegar esses livros, tirar uma foto com esses livros e dizer assim, fotos, livros que me inspiraram a escrever o meu livro. Porque as pessoas estão vendo que você está se capacitando, que não é só um sonho que você lançou ali, mas que é uma construção ativa, que você está trabalhando para isso, que você está se preparando para isso. Uma foto de criança, sua de criança, porque isso, criança conecta bastante, engaja bastante, e aí você contando que vai realizar o sonho daquela criança, que aquela criança sempre teve o sonho de mudar o mundo, de mudar, de repente, o universo da gestão de pessoas, ou ela criou, construiu ali um sonho de escrever, de repente, um livro na infância ou na adolescência, e que agora você vai estar realizando o sonho dessa criança. Então, isso são exemplos de postagens que vai gerar engajamento com a sua audiência. Fotos de cursos, treinamentos, coisas que estão relacionadas ao tema do livro, participações em eventos, participações no podcast, participação aqui no treinamento de vendas também, são coisas que você pode postar lá e marcar, ó, estou aqui na construção do meu livro, participando agora aqui de uma reunião com o pessoal da editora sobre como fazer uma pré-venda efetiva, enfim, colocar algum comentário lá também. Isso também é bem legal. Eu vou mudar aqui. Thalita, eu já fiz isso. Legal. Vou mudar aqui agora o compartilhamento para passar sobre algumas ferramentas com vocês, tá? Estão no Word. Deixa eu só colocar aqui. A primeira que a gente falou foi do objetivo do livro, né? Deixa eu só trazer aqui. Janela. Deixa eu colocar o Word e ver se eu mudar entre os Words aqui, vocês conseguem visualizar.
Só um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Deixa eu só mudar aqui para ver se muda para vocês também. Não mudou. Mas vamos lá, vamos falar essa aqui. É o leitor ideal. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar o objetivo do livro antes. Tem algum. Eu tô com uma luz bem aqui ligada no meu rosto, mas tá um calor, gente, vocês não imaginam. Tá quente. Aqui, agora sim, o objetivo do livro. Se Curitiba está calor, você imagina no Piauí, tá? Mas eles têm ar-condicionado, né, gente? Aqui a gente tá acostumado com frio que não tem ar. Né? Então, ó, o template do objetivo do livro não vai fugir muito daquilo que eu passei no slide para vocês. É mais aqui a ideia de vocês construírem um mantra mesmo para vocês terem bem claro esse objetivo. Então, o objetivo do meu livro é alguns possíveis subprodutos do benefício do livro, que aí é ser chamado para palestras, construir um curso, enfim, são coisas que você pode, de repente, colocar aqui. E o seu compromisso com o leitor, lembrando de gerar, evocar uma das 4 emoções, que é esperança, medo, urgência e ganância, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, o objetivo do meu livro é ajudando os meus leitores e aí aqui vocês vão escrever. Como eu disse, vocês podem fazer individual, ou então, cada um, vocês se reunirem e fazerem em conjunto. Depois que vocês fizerem, vocês vão avaliar o compromisso que você gerou ali com o leitor. Se ele vai mudar um hábito, vai adquirir uma nova habilidade, vai ver o mundo com outros olhos, em uma das anteriores, né? E seu compromisso está evocando esperança, medo, ganância. Então, você vai avaliar. Desculpa, pessoal. De acordo com os critérios que estão no texto e que eu comentei aqui com vocês. Então, template do objetivo do livro. Depois que vocês construírem essa parte, vocês vão definir o leitor ideal, que é o que eu disse, muito baseado no marketing. Eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, não tão genérico. Né? Então, idade, gênero, estado civil. Vocês estão vendo a tela? Eu estou aqui passando e esqueci de confirmar. Tá sim. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui. Onde mora, formações, dados. Essa parte, como eu disse, demográfica nem é tão relevante assim quanto a questão do mapa da empatia. Quais as maiores dores, medos do meu leitor ideal? Quais os maiores sonhos? Quais as principais dificuldades que ele encontra no dia a dia? Então, como vocês são vários autores e cada um tem um capítulo que trabalha um elemento importante, por exemplo, cultura educacional, cultura organizacional, né? Então, aqui, qual é a dificuldade das pessoas? Eu vou detalhar aqui, porque a partir dessa visão, desse mapa de empatia, pode surgir ideias de conteúdo para elevar o nível de consciência da minha audiência. Então, isso vai me ajudar na construção da minha linha editorial secundária. Ou por que eu falo secundária? Porque muitos já têm um certo posicionamento no Instagram, já falando efetivamente sobre as questões do universo, por exemplo, do RH, ou sobre nutrição, que eu vi alguns. E aí, você vai fazer um paralelo sobre a linha editorial do teu livro, puxando muito mais para o conteúdo que está relacionado ao seu capítulo, para que não fique um negócio tão desconexo assim no momento que você começar a falar sobre o seu livro e o seu capítulo. Né? Então, direcionar o seu conteúdo de forma estratégica na sua linha editorial principal, ou o livro vai entrar como uma linha editorial secundária, paralela, para que você comece a falar sobre ele ali também, porque, por exemplo, se o conteúdo é nutrição, o livro não vai ser, provavelmente, a linha editorial principal, porque a minha audiência já está ali relacionada a isso, eu preciso criar uma forma de incluir como uma linha paralela e criar alguma conexão entre essas informações, tá?
porque ele ainda não resolveu suas dificuldades, com as objeções, existem traumas, frustrações. Então, vamos levantar exatamente com essa pessoa para poder produzir o conteúdo de uma forma adequada, tá? Quais as redes sociais ele usa ativamente? Essas informações são importantes para a questão da escolha que a gente está falando do canal de influência, que é a próxima ferramenta que a gente vai ver. Então, eu preciso saber aonde o meu leitor ideal está, para que eu possa criar uma estratégia de posicionamento nessa rede social. Então, se por exemplo, o objetivo principal que, como autores, vocês têm é chegar, esse livro chegar dentro de uma corporação, por exemplo, eu preciso ter em mente que as corporações, as empresas, que podem adotar o meu livro para trabalhar com sua liderança, ela não está no Instagram, ela vai estar lá no LinkedIn. Então, quais artigos eu vou produzir? Quais as informações seriam interessantes? E também essa ativação, notificação, criação de audiência e de autoridade dentro desse perfil, eu vou fazer ativamente para alcançar esse público que eu quero. Então, são informações e decisões que vão surgir a partir dessa construção do leitor ideal, tá? Mapa de personalidade são coisas que vão ajudar aqui, talvez, na forma do conteúdo ou no tom de voz que você vai ter na produção de um conteúdo, tá? E aí, sim, depois que você preencher tudo, você vai escrever um parágrafo fictício, descrevendo o que é o seu leitor, os detalhes, onde ele está, dê um nome para ele, hipotético, que seria interessante criar este personagem. Essa é uma técnica do marketing digital, é uma técnica que a gente faz para definir a persona de alguém, para definir as linhas editoriais dentro do Instagram. Então, pensem assim, vocês vão fazer para o leitor ideal do livro de vocês, e para aqueles que ainda não têm um Instagram tão ativo, ou não tem um direcionamento estratégico, que tem uma linha editorial, você pode fazer para a construção do seu público, quem é o seu público ideal, quem é a pessoa que compra os seus produtos e serviços, e você desenhar a partir desta ferramenta, também ela vai ser super útil para isso. Eu vou parar aqui a apresentação, a nossa próxima ferramenta é a zona de influência. Então, assim, fechando os nossos 3 pilares ali que a gente falou, o objetivo principal, leitor ideal e a zona de influência. Aqui, como eu disse, a gente vai precisar estar presente em alguns canais. E, é claro, eu preciso entender também quais são os meus pontos fortes relacionados à minha comunicação. Será que eu tenho facilidade de falar em público, com a câmera, escrever textos longos, textos curtos, minha escutativa, minha criatividade? Então, eu vou dar uma nota de 0 a 10, e aí eu sempre digo assim, que nada é tão bom que não possa se tornar ainda melhor. E se eu tenho um objetivo e eu talvez não tenha uma habilidade tão bem desenvolvida ainda, eu preciso criar um plano de ação para melhorar ela. E só que eu preciso, antes disso, saber onde eu estou, né? Então, avaliar essa questão de como está a sua comunicação seria bem importante. E aqui, você vai traçar essa nota e depois você vai cruzar com as habilidades dos canais escolhidos e os canais que estão o seu leitor ideal, para ver se você tem as habilidades necessárias para estar presente e ser relevante e construir uma audiência naquele determinado canal. Então, aqui, como canal, a gente tem blogs, eventos. Então, por exemplo, qual a exigência para um blog? Criatividade, escrever roteiros, scripts, escrever textos longos e profundos. E a aptidão, você vai colocar se ela é boa, se ela é ruim, se precisa melhorar, enfim, você vai avaliar. É uma parte de autoconhecimento aqui. Alguns de vocês, eu sei que já dominam essa área de autoconhecimento, mas é um autoconhecimento voltado para o seu posicionamento e a sua construção de autoridade. O que eu preciso para participar dos eventos, né? Então, falar em público, escutativo, e aí você vai avaliar a sua aptidão. Para o Facebook, quais são as habilidades? Para a imprensa, quais as habilidades? Para o Instagram, quais as habilidades? E aí eu vou avaliar se eu tenho essas habilidades, eu preciso desenvolver. Para o LinkedIn, para podcast, TikTok, Twitter, YouTube,
os e-mails, né? A partir dos e-mails marketings ali, que vocês podem disparar também. E aí, sim, depois que eu avaliar essas aptidões, aí eu vou definir a zona de interesse e de influência. Depois que eu ver como eu estou me saindo com cada um dos canais e definir também, porque pode ser que eu não esteja tão bem ainda para o conteúdo daquela mídia social, mas que eu esteja disposto a me desenvolver. Então, isso é um critério que vocês vão avaliar. Você vai preencher a sua zona de interesse do leitor aqui, né? As redes sociais e o canal que você decidir trabalhar. E a sua zona de influência? Quais são os canais comuns entre as suas habilidades de comunicação e a sua zona de interesse? E aí vai cruzar aqui habilidade com essas aptidões e vai trazer os canais aqui. E essa primeira era com o leitor ideal e depois para a zona de influência. Tá certo. Esses dois. Eu estava procurando uma terceira caixinha aqui. Já falei das duas. Tá certo. Então, essa ferramenta vai trazer uma clareza de habilidade necessária para o canal, ou talvez a tomada de decisão para contratar uma agência para fazer isso para mim. Vai depender do perfil de cada um, da disposição e do investimento que de repente tem necessário para isso também, tá? Não é algo tão simples. E são muitas redes sociais, né, gente? Então, que é bem importante que vocês escolham as principais de vocês, para que vocês estejam nessas redes sociais de uma forma ativa, consciente e consistentemente, né? Que foi o que eu comentei ali com vocês. Por último, daí nesse sentido, eu trouxe uma matriz de comunicação, que é onde você vai listar os seus canais que você escolheu, que você vai dizer se você vai cuidar deles, se você vai automatizar, ou se você vai reservar. Então, vou explicar cada um deles aqui. Os canais que eu vou cuidar são os canais para os quais eu vou criar uma linha editorial, principal, uma linha editorial secundária, e eu vou criar cronograma de postagem. Daqui, de hoje, por exemplo, que a gente está considerando pré-venda, pré-lançamento, pré-venda e lançamento. De que forma que eu encaixo os conteúdos relacionados ao livro, ao meu capítulo, ao meu tema, a minha autoridade para a escrita daquele capítulo, com tudo aquilo que eu já faço, que é parte da minha atividade principal hoje dentro do meu Instagram. Vai ser a visão da linha editorial que vai trazer isso para vocês. Tá? E os canais, a decisão de quais canais que vocês vão estar presentes também. Então, o canal, o cuidar de que forma você vai fazer isso, quantas vezes por semana você vai postar. O automatizar, o que é? Por exemplo, e-mail. E-mail, quando você faz e-mail marketing, newsletter, você tem como automatizar tudo isso. Então, quando você faz, através de uma página de vendas, a captação de um lead, você pode ter uma estrutura por trás que dispara já e-mail para essa pessoa, dizendo bem-vindo, já ter, inclusive, uma estratégia de comunicação estabelecendo os próximos 15 dias de comunicação, 30 dias, 1 ano de comunicação, já dizendo toda a comunicação, qual é a notificação de cada ponto de contato. Então, o e-mail marketing é algo que pode ser automatizado. Eu uso muito no meu Instagram postagens em que eu peço para a pessoa comentar uma palavra tal, e eu tenho uma automatização de mini chat lá para dar algo para essa pessoa. Então, por exemplo, eu fiz uma inteligência artificial em que a pessoa pode descobrir o Ikigai dela, né? O propósito de vida através da ferramenta do Ikigai. Eu criei um post de carrossel e na minha legenda eu escrevi, digita aí robô, que eu vou te mandar o link da minha IA, onde você pode responder algumas perguntas e descobrir o seu Ikigai. Isso foi feito através de automação. Eu não preciso estar presente para responder o comentário de 1 a 1, porque demandaria muito tempo. Então, é só para trazer para vocês uma visão de que existem ferramentas que podem ser utilizadas para automatizar, tá? Então, na matriz de comunicação vão vir os canais que você decidiu. Então, digamos que você decidiu ali
que a sua estratégia vai estar no seu LinkedIn e vai estar no seu Instagram. No LinkedIn, mais voltado para empresas que vocês, de repente, querem trabalhar, e no seu Instagram, mais o cliente mesmo, o B2B, e lá no LinkedIn, o B2C. Então, aqui você vai definir a estratégia, a comunicação, os posts, o cronograma, dentro dessa linha editorial. Deixa eu ver se era isso, e aí eu vou abrir, se tem mais algum. Eu acho que tem uma planilha só de exemplo para vocês, de cronograma. Deixa eu só compartilhar a planilha. E aí eu vou abrir para perguntas, tá bom? Dúvidas, sugestões. Só um pouquinho. Uma planilha. Então, a gente falou de cronograma, mas como é que eu faço esse cronograma? Como é que eu faço essa ativação? Aonde que eu coloco isso? Como que eu planejo tudo isso? Aqui é um cronograma de exemplo que vocês podem montar. E aí pode ser em conjunto, pode ser individual. Eu sugiro que vocês façam individual, porque cada um tem a sua rede social e cada um tem que olhar para o seu jardim, vamos colocar assim, né? Para atrair as borboletas. Então, aqui tem sugestões de o que fazer. Então, pré-venda, eu preciso planejar essa minha pré-venda, as listas de contato, né? Então, hoje eu vou, do dia tal, eu vou listar os contatos do WhatsApp, eu vou listar os contatos do Instagram, eu vou criar no dia Y ali o meu grupo de lançamento, que são as pessoas para quais eu vou pedir para que elas, que eu vou pedir algo que elas vão fazer por mim, interagir nas minhas postagens, comentar no meu conteúdo, fazer algo por mim. E esse fazer algo por mim pode ser, inclusive, divulgar o meu post para outras pessoas. Vocês vão pensar na atividade que vocês querem que essas pessoas façam para poder estar ajudando na distribuição desse conteúdo para vocês. E aí, se você tem campanha de e-mails, por exemplo, se você captou leads das pessoas e se você vai querer fazer uma comunicação por e-mail, você também tem que estabelecer os dias dessa comunicação e quais os textos que vão estar presentes nesse e-mail, para não deixar tudo para a última hora. Então, se eu vou fazer campanha de e-mail marketing, eu preciso definir o que a gente chama de copy, né? Que é o texto persuasivo que vai estar dentro de cada um desses e-mails com o objetivo de convergência de venda para o meu livro. Ou então, para o evento de lançamento, vocês vão definir o objetivo ali. Campanhas no Instagram, e aí, quando vocês entrarem nas questões de campanhas do Instagram, definir, essa semana eu vou criar narrativas de stories dentro do meu Instagram. Vou contar uma história. Então, assim, nós somos cheios de histórias, né? Algumas histórias estão no livro, outras não. Talvez algumas histórias você pode usar para contar uma narrativa, um storytelling ali, e que no final, de alguma forma, você possa pôr um link. Pode ser para o grupo de lançamento, se você quiser usar essa estratégia para testar, se você quer participar do grupo de lançamento e ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, você pode direcionar as pessoas para um grupo também. Ou então, já para o link de vendas, que aí eu vi que alguns de vocês já criaram ali pelo PagBank. Tem outras ferramentas também que poderiam ser criadas. Então, pensar nos posts que vocês vão fazer, tanto de pré-lançamento, que é dizer para a audiência que eu estou escrevendo algo. Elas verem essa ativação no meu dia a dia, nos meus stories, em algumas postagens relevantes que eu vou escolher para postar. E também essa construção ativa dessa audiência. Como eu disse, a construção de nova audiência, ou você vai investir em tráfego pago para que venha mais gente para o seu perfil, ou então você vai criar conteúdo relevante via Reels, usando hashtags estratégicas, para que mais pessoas possam vir a teu perfil. São essas as ideias. E é esse material todo eu vou compartilhar com vocês, essas ferramentas também. E agora abro para dúvidas. Gostaram? Na verdade, assim, na verdade, não tenho dúvida, eu simplesmente viajei aqui quando ela falou na questão do post sendo criança, colocar uma foto de criança, porque eu me vi, né, quando criança, só queria ser a dona do banco e a dona da escola, então já gostava de liderar, né? E agora escrevendo para líderes,
isso vai dar uma postagem bem bacana, assim, me abriu, assim, me expandiu aqui, né, para fazer um story sobre isso. Achei fantástico aí. Vocês vão mandar as planilhas, as ferramentas no grupo? É isso? Vou mandar. Posso mandar ele no grupo. Acho que fica mais fácil, né, Márcia? Mandar no grupo. Uhum. Isso, fica bem melhor. Terminando Vi aqui, que eu também já tinha feito algumas coisas que você falou já antes, tipo postar que estava escrevendo, já dei essas algumas pinceladas aí, né? isso é bem legal. Eu também amei. Algumas coisas também já estou fazendo por aqui, sempre estimulando também aí as meninas, né? A gente também tem acompanhado que alguns já estão fazendo, mas muita coisa, trouxe muitas estratégias aí que a gente ainda não fizemos e que dá da gente colocar para jogo aí durante esse momento de pré-venda, né? E depois pós-lançamento, que também você trouxe muitas ideias já. Então, bora vender, porque a gente quer best-selling, viu? Olha só que legal. Eu vou dar uma outra ideia aqui para vocês. Existe uma técnica chamada book trailer, que é como se você fizesse um videozinho para divulgar o seu livro. Só que ao invés de vocês focarem em um videozinho específico para o livro, vocês pegarem trechos de filmes que são interessantes, que falam de liderança, e de repente fazer um comentário em cima desse, um react, né, que está muito comum hoje no Instagram, fazer via Reels, um react em cima de um livro, um pedaço de um filme falando sobre liderança. Por exemplo, tem um filme lá que o cara é contratado para demitir as pessoas, né? Aí eu não lembro desse filme, mas esse filme é muito legal. Ele começa a fazer o vídeo lá e chama as pessoas na sala e começa, você tá aqui porque eu vou desligar você e tal, e começa a falar. E de repente vocês fazerem react em cima desses trechos de livros, de filmes, então, e falando no final que tem um capítulo específico no livro que trata determinado assunto. Sabe? São ideias aí de montar algo esses cortes, né, desses vídeos e fazer um react em cima deles também. Isso tem entregue bastante coisa. No meu perfil, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu falo assim, eu vou falar dessa postagem, mas eu vou também dar um alerta, porque é bem importante que vocês tenham um certo cuidado com a quantidade de postagem desse jeito. Meu Instagram é euvanessac, tá? Tem a última postagem que eu coloquei, que é duas mulheres com um pudinzinho assim na mão, desinformando. E aí eu escrevi assim, ó, delegando atividade para o colaborador que ainda não tem as competências necessárias. Eu falo de liderança, na verdade eu estou mudando recentemente meu Instagram, não tem tanta coisa lá ainda, mas esse vídeo não é um vídeo meu, é um vídeo que eu peguei, que é bem interessante, e eu fiz um react. Esse vídeo teve 12 mil visualizações nele, e aumentou em mais de 10 mil visualizações ao todo nos últimos 30 dias o meu Instagram. Não sou uma pessoa que tem tantos seguidores assim, tem 2.343, mas essa postagem me trouxe seguidor e ela foi entregue para mais pessoas. E é um conteúdo que eu consegui, tipo um memezinho ali, mas eu consegui reverter ele falando de liderança. Então, a gente provavelmente tem alguns conteúdos que a gente pode fazer isso, só cuidado de não fazer muito disso e que seja dentro do tema. Por que eu vou falar isso? Porque no perfil da minha filha, da minha bebezinha de 1 ano e 3 meses, eu fiz uma de uma doutora que falava do soluço. E veio muita gente, assim, 240 mil visualizações deu o vídeo, e acho que trouxe mais de 1.000 seguidores, mais pessoas aleatórias, assim, para o perfil dela, que não necessariamente, se eu colocar um postzinho lá de qual a chupeta que ela compra, com o link da Amazon para vender alguma coisa assim, a pessoa vai querer comprar aquilo, entendeu? Veio gente de tudo quanto é jeito. Então, eu preciso pensar estrategicamente
se aquele conteúdo que eu escolher vai estar relacionado ao meu objetivo, da minha linha editorial e o objetivo principal daquilo que eu estou construindo ali para minha audiência, tá? Esse é somente o cuidado, mas que dá uma boa entrega, assim, desses posts. Realmente foi maravilhosa essas dicas suas. Hoje, inclusive, eu comecei a divulgar, né, a pré-venda. Lógico que eu vendo você falar do tempo, acho que realmente estamos bem adiantados. Mas, assim, foi questão de minuto, eu já consegui vender um livro, né? Então, assim, deu para perceber que realmente, se a gente seguir direitinho, a gente vai conseguir vender bastante. Perfeito. Vamos comemorar. Parabéns para a Rê. Obrigado. Essa questão do caixinha, né? As moedinhas caindo. Pois é, muito obrigada, gente. Muito bom. Eu sou autora também da arte de educar com a Rose, e aí aconteceu algumas coisas assim nessa parte de venda, que aí eu posso compartilhar aqui com vocês. Eu sempre trazia uma narrativa. Então, por exemplo, uma narrativa não necessariamente no meu Instagram, no storytelling, tem a ver com uma história minha específica. Eu posso pegar uma matéria que saiu no jornal, que está falando algo que tem a ver com o meu livro, uma estatística, um fato importante e relevante, e trazer essa estatística em forma de um printzinho da matéria, eu dar a minha opinião, e no final eu falar, olha, e eu estou escrevendo sobre isso, tal, no meu capítulo. E isso gera interesse, isso gera compra também, porque aconteceu muito comigo. Então, eu peguei, por exemplo, como é educação de filhos, inteligência emocional, que foi a parte que eu escrevi, eu peguei um capítulo que uma mãe estava falando algo da sua filha que era bem contraintuitivo, assim, e chocante para as pessoas, e aí, no final, contei um pouco da história do que estava na matéria e do meu posicionamento e botei um link de vendas. Então, ali vendi. Outra coisa era contar histórias, não as histórias do livro, mas outras paralelas. E aí, no final, eu falava: você gostou dessas histórias? No meu livro eu conto outras, que eu não vou abrir aqui, mas para quem comprar, eu conto um pouco mais sobre isso lá. Então, muitas pessoas vieram falar assim: nossa, eu tô curiosa para o seu livro. Eu falo: você tá curiosa? Tá ali no carro. Já estava no carro, já pronto. Outra coisa foi quando eu ia em evento de lançamento, no evento de lançamento de uma amiga minha, de um livro, e eu levei de presente para ela o meu livro. E aí, outras pessoas que viram, como era um livro infantil, o dia do lançamento, outras pessoas que viram o tema do livro, inclusive uma atendente do lugar do café, compraram. Acho que foram 3 vendas naquele dia. Então, eu levei um livro de presente e vendi 3, porque as pessoas gostaram do tema, queriam comprar. Eu falei: não, tenho no carro, já vou lá pegar. Gerei o QR Code ali do banco e fiz 3 vendas ali também. Então, aproveitar esses lugares e não deixar cair no esquecimento, né? Tá tudo fresquinho agora, mas depois também que vocês já tiverem o livro em mão, toda a oportunidade de falar do seu livro, mas não de necessariamente puxar para venda, para não ser uma venda polishop, né? Então, você gera a curiosidade, você gera o desejo, você vende sem vender, e em alguns momentos específicos, você faz a venda ativa realmente. Falando hoje, pessoal, é para vocês comprarem mesmo. Tá aqui o link. Rose, eu acho que dá para parar de gravar, porque senão vai ficar muito extenso. E agora, se alguém, né, quiser perguntar, não sei se a Vanessa está com tempo hábil, né?